Olá! A partir deste momento, daremos continuidade ao estudo da óptica geométrica. Falaremos sobre as principais propriedades na formação de imagens produzidas em espelhos planos. Abaixo temos um vídeo produzido a partir de um simulador. Nele, podemos verificar que a imagem produzida se encontra atrás do espelho, sendo chamada de imagem virtual. É possível também constatar que a imagem se encontra à mesma distância que o objeto em relação ao espelho. Para visualizar o vídeo completo, você pode acessar este link. Reflexão da luz. A reflexão ela ocorre quando a luz incide sobre uma superfície que separa dois meios, mudando o sentido de propagação, sem mudar de meio. A refração ela ocorre quando a luz incide sobre uma superfície que separa dois meios, podendo mudar o sentido de propagação, mas com mudança de meio. No vídeo do simulador, temos a ocorrência dos dois fenômenos, a reflexão e a refração. Neste vídeo, é possível verificar que o ângulo formado entre o raio incidente e a reta normal, que é a reta pontilhada, é igual ao ângulo formado entre o raio refletido e a reta normal. Você pode acessar o simulador através deste link. A primeira lei da reflexão afirma que o raio incidente R, a reta normal N e o correspondente raio refletido R' devem ser coplanares, isto é, devem pertencer ao mesmo plano. A reta normal N é uma reta perpendicular à superfície do espelho que passa pelo ponto onde o raio de luz incidente R toca o espelho. Esta lei ela é geral, independentemente do formato da superfície, como está representado nas figuras. A segunda lei da reflexão, ela afirma que o ângulo de incidência I entre o raio incidente e a reta normal é igual ao ângulo de reflexão R entre o raio refletido e a reta normal. Isto é, I é igual a R. Esta propriedade também independe do formato da superfície refletora, como está representado nas figuras. Na fotografia ao lado, é possível constatar a veracidade da segunda lei da reflexão. Exercício. Um raio de luz incide em um espelho plano, formando um ângulo de 25 graus, como mostra a figura. Calcule, letra A, o ângulo de incidência, letra B, o ângulo de reflexão, letra C, o ângulo alfa formado entre o raio refletido e o espelho, letra D, o ângulo beta entre os dois raios, ou seja, o refletido e o incidente. Resolução. Primeiramente, devemos inserir na figura a reta normal e os ângulos de incidência e reflexão. Letra A. Como a reta normal ela forma com o plano do espelho um ângulo de 90 graus, podemos escrever que o ângulo de incidência mais 25 graus é igual a 90 graus. Isto implica que o ângulo de incidência deve ser igual a 65 graus. Letra B. De acordo com a segunda lei da reflexão, o ângulo de incidência deve ser igual ao ângulo de reflexão. Portanto, o ângulo de reflexão deve ser igual a 65 graus. Letra C. Como a reta normal forma com o plano do espelho um ângulo de 90 graus, podemos escrever que o ângulo de reflexão mais alfa é igual a 90 graus. Portanto, 65 graus mais alfa é igual a 90.
Isso implica que o ângulo alfa deve ser igual a 25 graus. Letra D. Analisando a figura, podemos escrever que beta é igual a I mais R, ou seja, igual a 2I, já que I é igual a R. Isso significa que beta é igual a 2 vezes 65 graus. Portanto, o ângulo beta é igual a 130 graus. Formação de imagens. Ponto-objeto, por definição, é o vértice, ou seja, é o local de encontro do feixe de luz incidente no sistema óptico. Isto significa que está relacionado aos raios de luz que se aproximam do espelho, ou seus prolongamentos, sendo o ponto-objeto real quando este ponto é formado pelo encontro dos raios de luz que se aproximam do espelho, e virtual quando este ponto é formado pelo prolongamento dos raios de luz que se aproximam do espelho. O ponto-objeto ele é impróprio quando os raios de luz que se aproximam do espelho são paralelos. Ponto-imagem. Ponto-imagem ele é o vértice do feixe de luz emergente do sistema óptico, ou seu prolongamento. Ou seja, ele está relacionado aos raios de luz que se afastam do espelho, ou seus prolongamentos, sendo o ponto imagem real quando este ponto é formado pelo encontro dos raios de luz que se afastam do espelho, e virtual quando este ponto é formado pelo prolongamento dos raios de luz que se afastam do espelho. O ponto-imagem ele é impróprio quando os raios de luz que se afastam do espelho são paralelos. Quando observamos um objeto através de um espelho, temos a impressão que o raio refletido se propaga em linha reta. Por este motivo, temos a impressão que o objeto está atrás do espelho. Mas o que estamos vendo, na verdade, é a imagem do objeto. Os pontos P, objeto, e P', imagem, são simétricos em relação ao plano do espelho. Ou seja, a distância de P até R é igual à distância de P' até R, já que os triângulos PRS e P'RS são idênticos. Como estes dois ângulos são opostos pelo vértice, eles são iguais. E como estes dois são alternos e internos, eles também são iguais. Estes dois também são alternos internos, portanto, também são iguais. Isso faz com que estes dois triângulos sejam idênticos, pois possuem ângulos internos iguais e um lado em comum. Obviamente, de um ponto luminoso P são emitidos diversos raios de luz, que após a reflexão, se atingirem nossos olhos, têm seu prolongamento passando por P', como se P' fosse o objeto. Um objeto extenso ele pode ser tratado como sendo composto de vários pontos, emitindo luz. Isto significa que, para a construção da imagem do objeto, devemos representar a imagem de cada ponto, sendo que cada ponto-imagem se encontra à mesma distância que seu ponto-objeto, em relação ao espelho. Com isto, a imagem terá a mesma distância que o objeto em relação ao espelho, e terá também o mesmo tamanho que o objeto. Abaixo temos um vídeo de um simulador onde temos um objeto, que é uma lata, e sua imagem conjugada. Pode-se verificar que, assim como o objeto, a imagem da lata possui uma distância de 30 centímetros em relação ao espelho. Além disso, tem o mesmo tamanho
que o objeto. Exercício. Um ponto luminoso A está em frente a um espelho plano E, como mostra a figura. Letra A. Represente a imagem de A. Letra B. Desenhe o raio que sai de A, reflete-se no espelho e atinge o ponto B. Letra C. Qual é o comprimento do percurso seguido pelo raio entre A e B? Resolução. Sabemos que a imagem A' de A se encontra sobre uma reta perpendicular ao plano do espelho, atrás do espelho e com a mesma distância do ponto luminoso A em relação ao espelho, como mostra a figura. Letra B. Um observador que esteja em B recebe o raio de luz refletido pelo espelho no ponto C, como se fosse proveniente da imagem A'. Uma vez localizado o ponto C, podemos representar a trajetória do raio de luz, como na figura. Letra C. O comprimento percorrido pelo raio entre A e B é dado por distância de A até B é igual à distância de A até C mais a distância de C até B. Porém, os triângulos ACD e A'CD são idênticos. Portanto, a distância de A até B é igual à distância da imagem A' até B. Assim, podemos calcular a distância entre A e B utilizando o triângulo retângulo de lados 9 cm e 6 cm, aplicando o teorema de Pitágoras. Portanto, a hipotenusa, que é a distância entre A' e B ao quadrado, é igual a 9 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Realizando os cálculos, encontraremos que a distância de A até B, que é igual à distância de A' até B, é igual a raiz de 117 metros. A imagem de um corpo extenso, ela é dita direita ou direta quando a imagem não está de cabeça para baixo em relação ao objeto. Espelhos planos sempre formam imagens direitas, como mostra a figura. A imagem de um corpo extenso, ela é invertida quando a imagem está de cabeça para baixo em relação ao objeto. Lentes esféricas podem produzir imagens direitas e também invertidas, como mostra a figura. A imagem de um corpo extenso é enantiomorfa quando a imagem gerada troca o lado direito pelo lado esquerdo, em relação ao objeto. Espelhos planos sempre formam imagens enantiomorfas. Imagem que não troca o lado direito pelo lado esquerdo em relação ao objeto são chamadas de homomorfas. Imagens enantiomorfas podem ser visualizadas nestas figuras. Um corpo extenso, que é um objeto real, conjuga em um espelho plano imagens com as seguintes características: imagem direita ou direta, virtual, pois é formada pelo prolongamento dos raios refletidos. A imagem se encontra à mesma distância que o objeto em relação ao espelho. A imagem é enantiomorfa. O tamanho da imagem é igual ao tamanho do objeto. Campo visual. O campo visual é uma região a qual o objeto pode ocupar para ser visto por um observador no ponto O. Para determinar o campo visual de um espelho plano, podemos utilizar o princípio da reversibilidade dos raios luminosos, invertendo as posições entre observador e imagem.
Sendo assim, podemos considerar O como sendo o objeto e, neste caso, O' como sendo a imagem, e assim desenhar os prolongamentos dos raios que sairiam de O' e incidiriam nas bordas do espelho. Agora basta desenhar a trajetória dos raios que seriam refletidos, dando continuidade a esses prolongamentos. Podemos agora inverter o sentido dos raios, já que O é o observador e os raios devem chegar até ele. A região entre os raios incidentes ao espelho corresponde ao campo visual. Exercício. Um observador de altura h0 tem seus olhos a uma altura h0 do solo e encontra-se voltado para um espelho plano vertical de forma retangular. Determine, letra A, a altura mínima h é do espelho que permite ao observador enxergar sua imagem de corpo inteiro. Letra B, nas condições do item anterior, a altura h' da borda inferior do espelho em relação ao solo. Resolução. Como podemos observar, já se encontra representado na figura o raio de luz que permitiria a visualização dos pés, assim como o raio de luz que permitiria a visualização da cabeça. Letra A. Por construção, podemos perceber que os triângulos ABO e C'P'O são semelhantes, uma vez que este ângulo é comum aos dois triângulos. E estes dois são iguais, pois são ângulos correspondentes. Aplicando a semelhança de triângulo, teremos que o tamanho do espelho H' que está oposto a este ângulo, dividido pelo tamanho H0 da imagem, que é igual ao tamanho da pessoa, deve ser igual a D, que é a altura do triângulo ABO, relativa ao lado AB, dividido por 2D, que é a altura do triângulo C'P'O, relativa ao lado C'P'. Simplificando a expressão e isolando H', teremos que a altura mínima, quer dizer, tamanho do espelho, será igual à metade da altura do observador. Letra B. Por construção, podemos perceber que os triângulos P'BD e P'OP são semelhantes, uma vez que este ângulo é comum aos dois triângulos. E estes dois são iguais, pois são ângulos correspondentes. Aplicando a semelhança de triângulos, teremos que a distância da base do espelho ao solo, H'E, que está oposta a este ângulo, dividida pela distância dos olhos do observador ao solo, deve ser igual a D, que é a altura do triângulo P'BD, relativa ao lado BD, dividido por 2D, que é a altura do triângulo P'OP, relativa ao lado OP. Simplificando a expressão e isolando H'E, teremos que a altura da borda inferior do espelho ao solo será igual à metade da altura dos olhos do observador ao solo. Translação do espelho plano. A translação do espelho plano, mantendo-se o objeto em repouso, gera uma translação da imagem do objeto, com o dobro do deslocamento do espelho, no mesmo sentido de movimento. Na figura, temos a construção da imagem de um objeto em duas posições, após a translação do espelho de uma distância d. Sendo y a distância do objeto e também de sua imagem em relação ao espelho, na primeira situação, e x a distância do objeto e também de sua imagem após a translação do espelho.
Perceba que o deslocamento da imagem provocada pelo deslocamento do espelho é igual a 2 vezes x menos 2 vezes y, que é igual a 2 vezes a diferença de x e y, ou seja, igual a 2 vezes o deslocamento do espelho. Como o deslocamento da imagem é igual a 2 vezes o deslocamento do espelho, e no mesmo sentido do movimento do espelho, conclui-se que a velocidade de translação da imagem é igual a 2 vezes a velocidade de translação do espelho, e no mesmo sentido. Se ao invés de deslocar o espelho, mantendo-se o observador fixo, tivesse sido deslocado o observador, mantendo-se fixo o espelho, a imagem do observador teria realizado o mesmo deslocamento que o observador, mas em sentido oposto. Isto significa que a velocidade da imagem em relação ao espelho é igual à velocidade do observador em relação ao espelho, porém em sentido oposto. Associação de espelhos planos. Ao colocar um objeto P entre dois espelhos, E1 e E2, cujas superfícies refletoras formam um ângulo alfa entre si, as várias reflexões da luz provenientes de P dão origem à formação de dois conjuntos de imagens. O primeiro conjunto, ele se inicia por reflexão no espelho E1, produzindo a imagem A1. A imagem A1 servirá de objeto para o espelho E2, produzindo a imagem A2, e assim por diante. O segundo conjunto, ele se inicia por reflexão no espelho E2, produzindo a imagem B1. A imagem B1, ela servirá de objeto para o espelho E1, produzindo a imagem B2, e assim por diante. Cada um dos conjuntos de imagens encerra-se quando a imagem cai atrás dos dois espelhos, pois assim não servirá de objeto para nenhum dos espelhos. Esta região encontra-se sombreada e é denominada de ângulo morto. Deve-se perceber que os triângulos A1OC e POC são idênticos. Isto porque são triângulos retângulos em C, onde OA1 e OP são iguais, pois são os raios do círculo. E A1C e PC também são iguais, já que são as distâncias do objeto e da imagem em relação ao espelho, respectivamente. Este raciocínio se estende para as demais imagens. Portanto, todas as imagens, assim como o objeto P, pertencem a uma circunferência de centro O e raio OP. É possível determinar o número de imagens formadas através da expressão número de imagens é igual a 360 sobre alfa menos 1, onde a razão 360 sobre alfa deve ser um número inteiro. A expressão ela é válida para os seguintes casos. Quando a razão 360 graus sobre alfa é um número par, qualquer que seja a posição do objeto P entre os dois espelhos. E quando a razão 360 graus sobre alfa é um número ímpar, estando o objeto no plano bissetor do ângulo alfa, ou seja, está sobre um plano que divide o ângulo alfa entre os dois espelhos exatamente ao meio. Quando o ângulo alfa é muito pequeno, podemos dizer que os dois espelhos são paralelos. Portanto, a razão 360 graus sobre alfa é um número tão grande quanto podemos imaginar. Isto significa que um número infinito de imagens serão formadas quando os dois espelhos forem paralelos, como mostra a imagem ao lado. Rotação de espelhos planos. Cálculo do ângulo de desvio do raio refletido.
Ao girar um espelho E de um ângulo alfa, o raio de luz refletido sofre um desvio delta. Na figura, temos uma representação do espelho, antes e após sua rotação, o raio incidente e os raios refletidos. Aqui temos o ângulo de incidência e também o de reflexão, os quais são iguais, de acordo com a segunda lei da reflexão. Estes ângulos são opostos pelo vértice, portanto, também são iguais. Este outro ângulo ele é igual a 90 menos θ, já que a normal forma com o espelho um ângulo de 90 graus. Estes dois ângulos também são iguais, pois são ângulos opostos pelo vértice. Se este ângulo entre o raio incidente e o espelho for chamado de beta, este outro também será igual a beta, pelo mesmo motivo que este ângulo é igual a este. Estes dois ângulos também são iguais, já que são opostos pelo vértice. Sabemos que a soma dos ângulos internos do triângulo ABC é igual a 180 graus. Sendo assim, alfa mais 90 menos θ mais 2 vezes θ mais beta é igual a 180 graus. Portanto, θ mais beta é igual a 90 menos alfa, que chamaremos de equação 1. Considerando o triângulo ABG, temos que delta mais 2 vezes θ mais 2 vezes beta é igual a 180 graus. Portanto, delta mais 2 vezes a soma de θ mais beta é igual a 180 graus. Chamaremos de equação 2. Substituindo agora a equação 1 na equação 2, teremos que delta mais 2 vezes 90 graus menos alfa é igual a 180 graus. Realizando os cálculos, teremos que o desvio angular sofrido pelo raio refletido, delta, corresponde ao dobro do deslocamento angular alfa sofrido pelo espelho. Cálculo do ângulo de desvio sofrido pela imagem. Ao girar o espelho E de um ângulo alfa, a imagem de um ponto P irá girar de um ângulo delta, descrevendo uma trajetória circular de raio CP igual a CP' igual a CP duas linhas. Já os triângulos CFH e HGP possuem dois ângulos de 90 graus e dois ângulos opostos pelo vértice, que são iguais. Portanto, os outros dois ângulos também serão iguais, e iguais a alfa. Na figura, verifica-se que os ângulos alfa e delta subentendem o arco P', Devido a uma propriedade matemática, pode-se afirmar, então, que o deslocamento angular delta da imagem é o dobro do deslocamento angular alfa do espelho. Chegamos ao fim de mais uma aula de física. Bons estudos e até a próxima!